Boa tarde, Bauru. Boa tarde, presidente. Nesse momento, nobre vereador Arildo Lima Júnior, em nome do qual cumprimento a todos dessa casa. Boa tarde àqueles que estão no plenário. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Aqui se discute presente, passado e futuro dessa cidade. Minha saudação às mães, o princípio de tudo, do afeto, da referência moral, da referência espiritual, o exemplo primeiro de amor, o amor materno. Meu agradecimento às mães que cuidaram de mim. Agradeço muito. Sou fruto desse cuidado. Prestando contas, a Comissão de Saúde se reuniu com o secretário municipal de Saúde a respeito das vacinas de H1N1. E o secretário nos garantiu que todas as pessoas do grupo de risco da cidade serão contempladas com a vacina. Houve um afluxo maior inicialmente, mas haverá, sim, vacina para todos. Nos garantiu isso de maneira clara e objetiva. A Comissão de Saúde fez, nessa casa, há cerca de 1 ano e pouco, uma audiência pública sobre hipertensão arterial, sobre insuficiência renal. Foi uma audiência bastante interessante, porque houve a participação de nefrologistas de todas as unidades de diálise e ficou patente que há necessidade de intervenção do sistema de saúde do ponto de vista de prevenção para diagnóstico precoce de hipertensão arterial, diabetes, que são as causas principais de insuficiência renal que levam o paciente à diálise, e muitos deles à morte. E uma coisa que ficou patente: Bauru não tem transplante renal. A Comissão de Saúde traz para si a obrigação de resgatar o transplante renal na cidade, que já existiu, mas deixou de existir. Mais ainda, o Ministério da Saúde contempla tanto as atividades privadas quanto atividades públicas para que se faça transplante renal. Sob esse aspecto, então, o que fizemos? Convidamos todos os hospitais da cidade para uma reunião com a Comissão de Saúde, no dia 11, quarta-feira, às 8h30, obviamente é uma reunião pública, para se discutir transplante renal, para que ele volte a ser feito na cidade, seja no âmbito público, estritamente público, seja no âmbito privado, subvencionado pelo poder público, como já é contemplado em diversas cidades. Bauru não pode ficar sem o transplante, pela complexidade que já alberga nos seus diversos hospitais. Então, todos os hospitais podem, sim, realizar transplante renal, que é uma atividade sustentável, ou seja, o que se paga, paga o custo, o que não é comum no setor público. Então, essa é uma atividade da Comissão de Saúde dessa casa, que rapidamente estará estabelecendo isso. Aproveito a presença aqui do meu colega, Raul, do Beneficência, para convidar um representante do Hospital Beneficência a participar dessa reunião, porque também é uma forma de captação de recursos que pode aumentar o balanço financeiro das entidades. Tá certo? Então, quarta-feira, teremos a presença de todos os hospitais, públicos e privados da cidade. Aquele que foi o precursor em Bauru do transplante renal, doutor Antônio Pádua Leal Galesso, foi convidado também, e aquele que hoje é um preceptor dessa atividade na Faculdade de Medicina de Botucatu, que se tornou um dos maiores centros transplantadores de rim do estado de São Paulo, é o doutor Aparecido Donizete Agostinho. A sociedade civil estará representada pela Associação Bauruense de Apoio e Assistência ao Renal Crônico. Doutor Raul, parabéns. A minha admiração. Dia 7 de maio é dia do oftalmologista. Tão importante quanto os olhos são os oftalmologistas. Uma das primeiras especialidades médicas é a oftalmologia. E a evolução da humanidade está na preservação da visão. Não houvesse isso, não estaríamos no grau de desenvolvimento que temos hoje. Então, a sua especialidade é primordial. Ela começou 1.600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo foi a primeira cirurgia de catarata. Então,
poucas especialidades médicas se remontam a tanta longevidade. E o que temos hoje? A persistência das doenças oftalmológicas e a necessidade de que elas façam parte de um programa público de saúde no sentido de prevenir. E o senhor tem feito isso na sua atividade parlamentar. Daí também a admiração. O senhor transcendeu o âmbito privado da sua atividade, incorporou o espírito público e buscou, de fato, levar à maioria um conhecimento tão específico que preserva uma faculdade tão fundamental como é a visão. Então, mais do que nunca, a oftalmologia deve ser referenciada. E lembro aqui que são no Brasil 11 mil oftalmologistas, mais de 1 milhão de cirurgias realizadas anualmente, mais de 100 mil empregos, mais de 10 milhões de consultas por ano, mais de 300 mil adaptações de lente de contato por ano. E o senhor representa nessa casa tudo isso. Então não é pouco. Renovo, sim, a minha admiração por uma atividade tão nobre, que faz com que a medicina seja imprescindível, fundamental para a necessidade de todos, inclusive eu, míope, que hoje enxergo em função de uma cirurgia para miopia. Então, também, pessoalmente, sou muito grato ao conhecimento que a oftalmologia fornece à humanidade. E o senhor personifica isso nessa casa. E personifica bem. Parabéns. Nobre presidente, a sua cidade deve 123 milhões de um dia para o outro. A Coab perdeu a sua demanda no Superior Tribunal Federal e deve pagar à LR Construtora 123 milhões de reais, 10,3% do seu orçamento. Isso é uma evolução jurídica normal? Isso é uma demanda de anos que culminou com unanimidade do Superior Tribunal, conferindo à cidade essa dívida. E no bojo dela vem mais 11 construtoras, que somado compõem a possibilidade do município dever 5 bilhões de reais, quase que 5 vezes o seu orçamento. Fosse nos Estados Unidos, nobre vereador Raul, a cidade declararia falência. Mas no Brasil não existe falência do município. Existe sim aquilo que essa cidade já viveu e que foi resgatado pelo prefeito Tugan Jerema, não ter crédito e viver com aquilo que ela produz e ela recebe oficialmente. Esse vereador tem se debruçado sobre a questão da Coab há bastante tempo. Acompanhou, inclusive, uma comitiva dessa casa, composta também pelo vereador, que foi ao STF, se reuniu com um dos ministros para tentar fazer levar a perspectiva de o quão negativo seria para a cidade o que se sucedeu agora. Mas não fiz só isso. Indaguei também qual a gênese da composição das dívidas outras da Coab, porque trata-se de uma gestão de uma empresa mista, com obrigações legais frente ao maior acionista, que é o município de Bauru. E o que eu encontrei suscitou dúvidas. Prefeitos que deixaram de pagar a Coab, prefeitos que perdoaram usuários na sua dívida sem o aval de uma assembleia, como manda o regimento. E hoje, como vários vereadores já declararam nessa tribuna, o vereador Moisés Rossi é um deles, por que temos o corpo de funcionários que temos na Coab, uma vez que ela não produz nada, ela apenas faz a gestão de captação de recursos e da dívida? Fomos à Caixa Econômica Federal, muito bem atendidos pelo seu superintendente local. Eu e o assessor econômico dessa casa. E ouvimos, de uma maneira bastante clara, competente, objetiva, que sim, a Coab tem problemas para fazer a solução daquilo que hoje lhe aflige. A Caixa pouco pode contribuir. E com a sentença derivada agora do STF,
cria-se uma jurisprudência que vai criar bastante problema para nós. Aos candidatos a prefeitos, esse é um dos principais, só para complementar o pensamento, presidente, esse é um dos principais legados da gestão que se acaba, que está prestes a acabar. Respostas para isso é o principal desafio. E que toda a plataforma de campanha esteja lá, esse problema. Porque é da capacidade em elaborar respostas para ele que sairá o diferencial de um candidato viável à prefeitura dessa cidade, que tem problemas maiores do que aparenta. Muito obrigado pela condescendência, presidente.